Fala, traders! E aí, pessoal, como é que estamos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Bonetti quem está falando. Hoje a gente veio fazer uma apresentação para vocês, uma série. Vou mostrar para vocês uma série dividida em 3 etapas, tá? 3 vídeos onde nós vamos explicar passo a passo do nosso operacional. Serão 3 vídeos. O primeiro vídeo nós vamos falar sobre o operacional, como funciona o nosso indicador, quais são as métricas, como que tu analisa, o que tu deve enxergar, né? Como que tu opera ele. Então o primeiro vídeo vai ser sobre o operacional. Segundo vídeo nós vamos falar sobre a instalação. Vai ser um vídeo dedicado somente à instalação, como instalar, como configurar, como que tu deve deixar a tua tela, desde o iniciozinho até o final, tá? E o terceiro vídeo vai ser sobre extras. Nós vamos falar sobre algumas questões a mais que eu pretendo divulgar para vocês, tá? Alguns itens que vão talvez facilitar ou vão ajudar, né, na tomada de decisão, beleza? Então roda a nossa vinheta e vamos pro vídeo. Certo, pessoal? Então beleza, nós vamos começar aqui com o operacional, o primeiro vídeo da série. No operacional, nós vamos entender como funciona depois do indicador já instalado, tá? Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, é uma série de 3 vídeos. Eu vou deixar na descrição nos comentários ali um link para os outros 2 vídeos, tá? De instalação e do vídeo de extras. Beleza, vamos passar para a nossa tela então aqui. E eu deixei aqui separado uma tela do dia 19, tá? Dia 19 foi segunda-feira. Então aqui já estou com o indicador instalado, configurado, rodando. Beleza. O que nós temos na tela? Vamos identificar o que nós temos na tela para a gente poder entender melhor as coisas, tá? Então, primeiro, o nosso indicador ele opera tanto para índice, tanto para dólar. No índice, nós temos uma tela, no dólar nós temos uma outra tela. São exatamente iguais, mudam apenas um detalhe, e esse detalhe é muito importante, que é esta linha no meio aqui, ó. No índice, essa linha ela é amarela, no dólar, essa linha é azul. O que é essa linha? É a chamada linha de ouro. A linha de ouro é um divisor de águas, tá? Então, nós entendemos que, não só nós, mas você pode fazer um teste até no seu próprio operacional, no seu indicador ou em qualquer situação, você pode verificar que essa linha de ouro ela é muito importante. O que é essa linha de ouro? É um divisor de águas. Sempre que o preço estiver acima da linha de ouro, nós só vamos pensar em compras. Sempre que o preço estiver abaixo da linha de ouro, nós só vamos pensar em vendas, tá? A linha de ouro ela é muito importante. Se vocês forem reparar, eu posso voltar lá para trás, até vamos tirar aqui do contrato atual para a gente conseguir retornar bastante, né? Então, eu vou botar aqui no input. Vamos colocar aqui no input só para a gente poder deixar ele colorir, beleza. Então olha só, esse aqui é o dia de hoje, né? Dia 21 que está rodando aqui, inclusive dia 21 já foi bem interessante, ó. Esse aqui é o dia de ontem, dia 20 de dezembro de 2022. Também foi bem interessante, já tivemos várias entradas boas, mas vamos voltar à questão da linha de ouro, né? A linha de ouro no índice ela é amarela. Então, olha só como funciona a linha de ouro. Lembra que eu falei, sempre que o preço estiver acima da linha de ouro, nós vamos pensar apenas em compras, e quando o preço estiver abaixo da linha de ouro, nós vamos pensar em vendas. Ah, mas Bonetti, o que está vermelho ali em cima? Calma que a gente já vai chegar nesse ponto. Primeiro vamos entender a questão da linha de ouro. Repara que, isso é regra, tá?
Sempre que o preço se afastar da linha de ouro, ele vai se afastar até um determinado ponto e ele vai voltar para a linha de ouro. Ele sempre volta. Então anota aí, o preço sempre volta para a linha de ouro. Agora, o quanto afastado ele vai estar da linha de ouro, isso a gente não sabe. Isso quem determina é o mercado. Ele pode se afastar 1.000 pontos, 5.000 pontos, 10.000 pontos e depois voltar. Mas a regra é clara, o preço sempre volta para a linha de ouro. Então, coloquei aqui no Infute para a gente dar uma olhadinha. Olha só, o preço aqui... Isso aqui é o dia de ontem, né? Ele se afastou bastante, ele trabalhou praticamente o dia inteiro afastado da linha de ouro. E hoje ele já está querendo retornar, tá? Mas vamos voltar mais para trás aqui para a gente ver como é regra, ó. O preço se afastou, voltou. Se afastou, voltou, se afastou, voltou. Aqui, mesma coisa, ó. O preço se afastou, veio para baixo, depois ele voltou para a linha de ouro. Ó, se afastou, voltou. Ó, se afastou, voltou, se afastou, voltou. Então a gente pode ir olhando lá para trás, em qualquer momento, se eu fizer assim, ó, jogar para trás sem olhar, sem escolher um dia, olhando para vocês aqui, eu joguei lá para trás, ó, sei lá, qualquer dia qualquer. Ó, o preço se afastou da linha de ouro, voltou para a linha de ouro. Ó, se afastou, voltou. Aqui mesmo, opa, agora correu demais. Opa, vamos voltar aqui. Ó, o preço se afastou um montão, aí ele foi, voltou para a linha de ouro, certo? Então isso é regra. O preço se afasta da linha de ouro, volta para a linha de ouro, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso dia que eu já tinha deixado separado, né? Dia 19. Nossa, o meu mouse hoje tá fazendo uns movimentos muito loucos, tá? Então beleza. A linha de ouro então serve para isso, para te identificar que o preço já está muito afastado dela. Quando o preço está afastado demais, tem que ficar esperto que o preço pode voltar para a linha de ouro a qualquer momento, beleza? Então, assim, com o passar do tempo, lá nas primeiras versões, nós tínhamos lá definido um determinado valor. Tá? Então assim, por exemplo, quando o preço chegasse a 1.000 pontos, a gente não operava mais. Aí tinha uns que quando chegasse em 1.500 pontos, não operava mais, porque sabia que já estava afastado da linha de ouro. Então, como ficava uma coisa muito subjetiva, né? E cada um definia o seu valor para não operar mais, né? Quando o preço estava muito afastado, então... Feito uns estudos através de Fibonacci, nós desenvolvemos as chamadas linhas de reversão, ou zonas de reversão, como vocês preferirem. As zonas de reversão são essas linhas que nós temos mais acima aqui. Então nós temos a linha de ouro, deixa eu afastar um pouquinho mais aqui a tela, para a gente conseguir mostrar tudo. Ó, então nós temos aqui a linha de ouro, que é essa linha amarela, e essas linhas acima que são as zonas de reversão. Então nós temos a zona de reversão 1, 2, 3 e 4. Temos 4 zonas de reversões. Essas zonas são baseadas em Fibonacci, tá? Então, quem já ouviu falar em Fibonacci, né, é muito utilizado no mercado financeiro. Então, se vocês forem perceber, o que acontece? O preço está indo, se afastando da zona da linha de ouro. Quando ele chega na zona de reversão, o mercado entende que o preço já está bem afastado e ele tende a voltar. Agora, quais das zonas de reversão ele vai bater para voltar? Isso vai depender do mercado. Mas a gente sabe que essas daqui são regiões onde o preço tende a voltar. Então, olha um exemplo aqui que aconteceu no dia 19, né? Ontem, 19 de dezembro. O preço, teve um alarme aqui, O preço estava subindo, ele deu uma entrada para nós aqui, né? Deu uma entradinha para nós aqui, subiu. Só nessa subida aqui, tivemos quantos pontos aqui? 840 pontos ele atingiu, tá? Beleza. Subiu o preço, subiu tudo isso daqui. Depois, quando ele bateu lá na primeira zona de reversão, ele já marcou vermelho. Olha, estou na zona de reversão, provavelmente o preço deve voltar. E aí nós tivemos uma entradinha de venda aqui, que ele bateu também algo em torno de 400 pontos. Mas Bonetti aqui ficou verde, beleza?
Por que ele ficou verde? Porque ele ainda está analisando que esse momento aqui de subida ainda é uma força de alta, tá? Ainda é uma força de alta. No momento que o nosso indicador identificar que não é mais uma força de alta, aí ele fica branco. Tá? Então olha só o que acontece, ele pintou de verde, ele identificou que é uma força de alta, lá em cima bateu numa zona de reversão, ele pintou de vermelho, estamos numa zona de reversão, aqui segue verde por causa dessa força de alta que ele ainda identifica no macro, né? Beleza, aí pintou branco, ele já identificou, a força de alta está ficando mais fraca, então o ideal seria ou sair por aqui, não deixar andar mais. Tá? Beleza, tanto é que depois ele continuou branco. Aqui ele identificou de novo que tínhamos uma força de alta, pintou de novo, deu mais alguns pontos, 174, 230 pontos ele chegou a bater, certo? E depois ele foi de novo, deu mais uma entrada aqui, foi até lá em cima, mais 570 pontos chegou a bater. Identificou uma zona de reversão, pintou de vermelho e volta, dando o quê? Mais 800 pontos, 813 pontos ele chegou a bater aqui, tá? Beleza, então basicamente o nosso operacional funciona dessa forma. Vai pintar de verde quando está acima da linha de ouro, vai pintar de verde, vai subir, quando chegar nas zonas de reversões ele vai pintar ao contrário, né? Então se nós estamos comprados, ele vai chegar lá na zona de reversão, ele vai pintar para vender, tá? Não quer dizer que pelo simples fato de que pintou verde, você tem que entrar comprado. Aí você pode agregar os seus indicadores também. Tu pode utilizar Fibonacci, tu pode utilizar linhas de tendência de alta e de baixa, tu pode utilizar topos e fundos, tu pode utilizar qualquer outra forma que facilite para você, tá? A nossa ideia é que quando ele pinta verde, o que acontece? Ele fez toda uma análise de diversos parâmetros e identificou que agora é um momento de alta. Se ele pintou vermelho aqui embaixo, abaixo da linha de ouro, ele pintou vermelho é porque ele, dentro dos parâmetros dele, ele identificou que tem uma força de baixa, certo? Muito bem. Então, basicamente, o nosso operacional funciona dessa forma. Vamos dar uma olhadinha aqui no dia de ontem. Olha o dia de ontem. O que aconteceu? O dia de ontem, eu coloco essas linhas pontilhadas brancas aqui para poder diferenciar, a gente conseguir identificar onde começou um dia e acabou um dia, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o dia 20 de dezembro, então vai desse pontilhado até esse pontilhado. Tá? Então até se vocês olharem nas animações que eu coloco lá, todos dentro dos stories, né, que eu faço a divulgação quase todos os dias dos resultados, então lá nas animações vocês sempre vão ver esse pontilhadinho nas pontas, que é para saber que é dentro do dia, tá? Então olha só o que aconteceu aqui. Nesse dia, outra coisa muito importante que eu acabei esquecendo de comentar. Duas coisas na realidade. Primeira coisa bastante importante, nós recomendamos não operar dentro da primeira meia hora e dentro da última meia hora, tá? O que a gente entende? Eu sempre utilizo a mesma analogia, né? Que é o estouro da boiada. Então tu imagina lá, nós temos um cercadinho onde tem o aglomerado dos bois. Aí vem lá o cara e abre a porteira. Quando ele abre a porteira, os bois saem tudo correndo, certo? Agora tu imagina, quando os bois saem tudo correndo, para que lado que vai a manada, né? Para que lado que vai todos os bois? O ideal no mercado é que a gente opere sempre a favor da tendência, ou seja, que a gente vá junto com a maioria. Agora, tu imagina a situação, abriu a porteira, dispara um monte de boi. Aí tem boi magrinho, um boi gordo, um boi mais forte, um boi mais mirradinho, tem filhote, tem macho, tem fêmea, tem tudo que é tipo de boi. Os bois maiores, mais fortes, eles vão ter uma certa diferença de resultado, né? Entre os bois pequenininhos. Então o que acontece? Faz essa analogia como fosse o mercado financeiro.
que são os bois grandes, fortes? São os institucionais, tá? Bancos, gente que investe muito pesado. Então esses caras são os bois fortes, né? Os chamados tubarões do mercado. E nós que operamos pouquinho, nós somos o apelido dado é as sardinhas, né? Que são os peixes pequenos. Tá? Então tu imagina nessa analogia que eu estou fazendo, nós somos os boi mais mirradinhos, os filhotinhos. Quando abre a porteira e dispara os boi para tudo quanto é lado, vai vamos imaginar, vai uns 50 bois para um lado e uns 10 bois para o outro lado. Quem é que tu segue? Os 10 bois ou os 50 bois? Né? Ou tu vai sozinho para um outro lado? Então é mais ou menos essa analogia que eu sempre faço, o estouro da boiada. No momento que abre a porteira, vai cada um para um lado. E neste momento é a primeira meia hora do mercado. A gente não sabe para que lado vai a maioria, porque está indo um pouco para um lado, outro pouco para o outro lado, outro pouco para o outro lado. Quem tu vai seguir? Tu vai seguir aquele cara fortão que está indo sozinho para um lado, aquele boi forte que está seguindo sozinho para um lado, ou tu vai seguir aqueles 300 bois que está indo o outro para o lado, mas são tudo boi pequenininho. Ou tu vai seguir aquele outro meia dúzia de bois mais ou menos que estão indo reto. Quem tu vai seguir? Tu não sabe. Então nesse primeiro momento, nessa primeira meia hora, a gente recomenda não operar. Por quê? Porque em dado momento, esses bois que estão correndo sozinho para um lado, esses bois que estão correndo sozinho para o outro, daqui a um pouco eles vão identificar que, opa, eu estou correndo para cá sozinho. E ele olha para o lado e vê que tem muito mais bois para o outro lado. E aí eles se juntam. Quando eles se juntam e vão para o mesmo lado, aí sim a gente consegue identificar que a manada foi para um lado só. Certo? Então, essa é a ideia. Na primeira meia hora a gente não opera justamente para evitar de sair correndo sozinho para um lado. A gente espera todo mundo definir para que lado vai e aí a gente vai junto. Beleza? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o que é? Deixa eu botar essa tela lá para baixo, só para a gente poder ter uma tela vazia. O que é a nossa ideia, tá? Então a nossa segunda coisa mais importante que eu esqueci de falar. A primeira é a questão do horário, tá? A primeira meia hora e a última meia hora. E a segunda coisa importante é o seguinte, ó. A gente sempre opera em mercado saudável. O que é o mercado saudável? É isso aqui, ó. Opa, cadê? Eu fiz aqui, mas não apareceu? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, ó. Ah, eu acho que é por causa disso aqui. Tá, agora vai dar. Ó, o mercado saudável é isso aqui, ó. Então, vamos imaginar um mercado de alta, uma tendência de alta. Então, ele sobe, depois ele desce, né? Depois ele sobe, depois ele desce, e assim vai. Isso é um mercado saudável. Tá? Nós temos tu consegue identificar que existe um movimento onde ele sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco. Isso é um mercado saudável. Pode acontecer ao contrário também. O mercado está em queda, então ele desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco. Tá? Isso é um mercado saudável. Muito diferente, deixa eu apagar isso aqui, muito diferente de quando ele faz isso aqui, ó. O mercado sobe um pouco, aí ele desce, aí o mercado faz isso, ó. Ele sobe isso tudo aqui, né? Então, isso aqui não é um mercado saudável, aí ele resolve descer, tá? Então, isso aqui não é um mercado saudável. O que aconteceu aqui? O mercado subiu um pouquinho, desceu, aí ele explodiu, ele andou um monte. Quando ele anda esse monte aqui, isso daqui é resultado de alguma notícia, alguma informação relevante que aconteceu no mercado, tá? Então, assim, alguma coisa relacionada à política, à economia, a alguma questão lá dos Estados Unidos, da bolsa de lá, os indicadores de lá, tá? Então, isso aqui é notícias que acontecem. Então, quando acontece isso daqui, o nosso indicador ele fica de fora.
Muito difícil a gente pegar isso daqui, tá? Porque o nosso indicador ele é feito, desenvolvido para operar em mercados saudáveis, onde ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A gente vai conseguir identificar tendências. Quando tem essas explosões, a gente não pega, tá? Então, olha só o exemplo que aconteceu exatamente no dia de ontem, ó. Aqui ficou as duas linhas que eu tinha feito antes. Ó, olha o exemplo de ontem. O mercado estava vindo, aí aqui ele deu uma marcação verde, mas aqui é o iniciozinho do dia, né? Então aqui, olha lá, ó, 9:12, né? 9:12. Ah, Bonetti, o que é isso aqui? Estocástico lento, esse MACD histograma. Calma que isso aqui são coisas que a gente vai falar lá no terceiro vídeo, tá? Então olha só. Aqui ele pintou de verde, mas aqui a gente não entra, porque olha ali, 9:12. Então, dentro da primeira meia hora a gente não opera. O mercado aqui ele está indeciso. Se vocês forem ver aqui, vamos aproximar, ó, 9:12, o mercado está indeciso, ele não sabe para que lado ele vai. Então, depois disso, olha o que aconteceu. Deu um estouro aqui, ó, olha só, o que faz uma notícia? O preço subiu 2.500 pontos de uma única vez. Ele não deu em nenhum momento, ele deu uma descansadinha, ele simplesmente foi embora, tá? E depois que acontece isso aqui, o nosso indicador não pega, tá? O nosso indicador não pega, ele é feito para pegar, como eu disse, mercados saudáveis. Aí nosso indicador deixou passar. Quando ele começou a estabilizar e ficar mais tranquilo e o indicador identificou que o mercado parou com essas loucuragens, né, essas loucuradas, né, de ficar explodindo para cima ou explodindo para baixo, ele voltou a atuar. E aí ele identificou aqui um momento onde nós estávamos dentro de uma zona de reversão. Nesse caso aqui, dentro da quarta zona de reversão. E aí ele pintou, dando uma oportunidade para nós ali de algo em torno de 280 pontos, tá? Muito bem. Depois disso ele viu que o mercado segue subindo, vamos deixar quieto. Aí ele foi lá, identificou outro momento. Bom, agora a partir daqui o mercado ficou mais tranquilo, estamos numa zona de reversão novamente. Aí olha o que ele fez, ele pintou de vermelho e deu mais uma entradinha de algo em torno de 465 pontos, tá? E aí olha o que aconteceu, é aquilo que eu falei antes, né? Olha só, ele pintou de vermelho porque ele identificou que nós estávamos numa zona de reversão, pintou de vermelho e deu uma entrada, a gente entrou aqui. E aí aqui ele pintou de branco. Por que ele pintou de branco? Eu poderia ter continuado? Poderia ter continuado. Ele pintou de branco porque ele entendeu que a força que tinha iniciado aqui de venda, aqui se perdeu. Aqui perdeu um pouco da força. E aí ele pinta de branco, certo? Ele pinta de branco como uma sugestão de ponto para te sair. Ele identifica, olha, aqui é um ponto onde está a força, já não é mais tanto, já não é mais predominante. Então seria interessante tu já começar a pensar em saídas, tá? Então tu poderia, por exemplo, ter entrado aqui e ter saído aqui no momento que o candle fechou branco, teria pego 270 pontos. Ou tu poderia esperar mais um candle branco, talvez. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Ele manteve o branco aqui, depois ele manteve o branco, mas ele continuou caindo. Então, se tu estivesse na operação, tu estarias ainda com 470, ó, vendo aqui 560 e assim vai, tá? Então, tem gente que faz o seguinte, sai no primeiro box branco. Tem gente que sai no segundo box branco quando o box vem contra. Nesse caso aqui, ele fez um box branco e não fez o segundo box branco. Aí ele continuou no sentido da venda. Nesse caso, depois o que aconteceu? Quando ele virou para baixo aqui novamente, o indicador identificou que, olha, agora a força de venda retornou. Então, continua na venda que a força é predominante. Então, se tu segurou daqui até aqui, né, quando ele subiu e ele pintou de vermelho, aqui tu deveria continuar e tu poderia ter vindo até aqui, ó.
ele bateu 1.014 pontos, ele foi até 1.014 pontos. Aí vamos retornar, ele foi voltando, aí fez o primeiro box branco. Tá? Ah, não vou sair no primeiro box branco, vou sair no segundo. Aí ele fez o segundo box branco. No fechamento do segundo box branco, deu 463 pontos. Então, aonde tu vai sair, cada um faz a sua escolha. Tá? Então, essa é a ideia do indicador dentro da zona de reversão. Depois, o que aconteceu? Ele fez a mesma coisa, deu outra entrada aqui, com possibilidades de 140 pontos. Depois deu uma outra entrada aqui com possibilidades de 600 pontos e assim vai, certo? Então, pessoal, o nosso operacional é basicamente isso, é bem simples de operar, é só identificar a questão de pintou, analisa se ele está numa região boa, se não está, aí tu utiliza os teus indicadores a mais, ou se tu quiser entrar pelo nosso porque ele pintou, também dá. Tá? Também dá. Lembrar das regiões de reversão, zonas de reversão. Lembrar que no dólar a linha de ouro ela é azul, tá? Olha ali, ó. Vamos mudar aqui para o dólar. Aí deixa eu tirar aqui os meus estudos, né? Opa! Esses daqui são coisas que eu pretendo conversar mais adiante, que são estudos ainda. Ó, então no dólar a linha é azul. Tá? Então é muito importante lembrar dessas questões, porque já aconteceu de eu estar olhando para o índice e operar pensando que eu estou no dólar, entendeu? Então antigamente era assim, antigamente nós tínhamos uma única tela, um único indicador para os dois, tá? Tanto para o índice tanto para o dólar, acho que até a versão 4 ou 5 era assim, e depois a gente separou. Porque estava dando muita confusão, né? Então o pessoal só trocava do ativo, do índice para o dólar. Então hoje nós temos dois layouts. Isso é bastante importante. O que acontece? Eu estou aqui no ativo do dólar, a tela com a linha azul. E eu estou no layout do dólar. Tá? O layout, o que é? Eu tenho, além do ativo, é como se fossem os ativos ali em cima. Ali nós temos duas abas, né? Eu tenho uma aba do ativo dólar e uma aba do ativo índice. Lá embaixo, nessa parte de baixo aqui, eu tenho duas abas também. Uma aba que é o ativo que a gente chama, não seria o ativo, né? Seria o layout. Então lá embaixo a gente chama de layout, lá em cima a gente chama de ativo. Então lá embaixo eu vou ter o layout do dólar e o layout do índice. O que são os layouts? Servem justamente para distinguir o que a gente utiliza para um e o que a gente utiliza para outro. Então, no dólar a gente utiliza, o indicador é o mesmo, as regras são as mesmas, porém a linha de ouro é outra, tá? A cor é outra. Então, é importante. Sempre lembra, estou operando no dólar, a linha de ouro tem que ser azul. Se a linha porque pode acontecer isso, ó, estou no ativo do dólar, e agora eu vou para o layout do índice. Ó, esse preço que está rolando aqui, ó, esse preço é o dólar, certo? Mas eu estou analisando baseado no indicador do índice. Então, o que acontece? A linha de ouro ela é diferente. A linha de ouro ela está passando numa região diferente. E com isso, a análise do indicador é diferente. Os resultados é diferente. Pode dar tudo diferente. Tá? Então tem que tomar muito cuidado para não acontecer esse tipo de coisa. Tem que estar sempre olhando aqui, ó, layout do dólar e ativo do dólar. Agora eu vou para o ativo do índice e venho para o layout do índice. Aí dá uns minutinhos aqui, um segundinho, ele já vai colorir. Pronto, ó, coloriu tudo. Certo? É isso então, pessoal. Basicamente, eu acho que eu não esqueci de nada, né? Até eu vou olhar aqui a minha cola. Ah, esqueci de uma coisa assim também, outra coisa importante. No dólar e no índice são métricas diferentes, tá? Então, qual é as métricas que a gente utiliza para o dólar? No dólar, nós buscamos 15 pontos de gain para 15 pontos de loss, certo? 15 pontos de gain, 15 pontos de loss. Nossa recomendação é: quando o preço chegar a 5 pontos a seu favor,
A gente recomenda proteger a operação em um ponto, certo? No dólar é assim. No índice, qual que é a nossa métrica? No índice nós temos 500 pontos de gain para 300 pontos de loss. 500 pontos de gain, 300 pontos de loss. A nossa recomendação é, quando o preço bater em 115 pontos, nós recomendamos que traga o preço para o 0 a 0, certo? Então essas são as nossas recomendações. Agora eu acho que eu falei de tudo, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Essas informações, quando você recebe o indicador, né, por e-mail, vem lá um passo a passo. E tudo isso que eu falei tá lá dentro do nosso passo a passo, tá? Como instalar, e claro, como instalar vai estar no outro vídeo, mas a questão das métricas tá lá, né? Quantos pontos a gente que busca de gain, quantos pontos a gente aceita de loss, certo? Outra coisa, para quem ainda não solicitou, tá? Nós oferecemos 30 dias grátis para você utilizar o nosso indicador. Então, caso você ainda não tenha solicitado, manda um e-mail lá para nós, lá para o atendimento@traderdepaifrafilho.com.br, tá? Tem na descrição aí, acho que também no vídeo. Tu manda um e-mail com as seguintes informações: com o seu nome completo, o seu telefone, o seu CPF e o e-mail, e o endereço de e-mail. Tá? Com essas 4 informações você manda para nós e falando assim: Bonetti, eu vi teu vídeo e eu queria solicitar a licença grátis. Nós vamos gerar uma licença para ti, vamos mandar essa licença para que você possa utilizar o nosso indicador por um período de 30 dias corridos, tá? Porque a gente acredita que não adianta, hoje em dia existem muitos indicadores, né? Então não adianta tu pegar um indicador e instalar na tua máquina e normalmente o pessoal dá 10 dias, uma semana para te testar. Ninguém consegue testar em 10 dias, uma semana. A nossa vida é uma vida corrida com tanta coisa para fazer. Às vezes tu instala o indicador e só vai testar ele 10 dias depois, né? Então a gente te dá 30 dias grátis para te utilizar o indicador. Ele vem com tudo, vem com todos, totalmente liberado, sem restrição, sem nada, tá? Quando chegar no final dos 30 dias, o indicador ele vai te dizer: olha, último dia de licença. Ele vai dar uma mensagem para ti dizendo: último dia de licença. Mesmo com essa mensagem você vai poder operar normalmente sem problema nenhum, tá? Passados 30 dias, aí você pode escolher renovar ou não, tá? Então nós vamos fazer mais adiante eu até já tenho aqui o que o pessoal já me passou, a questão dos valores, tá? Que vai mudar. Deixa eu pegar aqui onde é que o pessoal colocou. Tá. O que é hoje, né, a nossa cobrança aqui? Hoje nós trabalhamos assim, ó. Você fez seus 30 dias grátis, aí você vai solicitar para nós: ó, gostei do indicador, quero renovar. Então você pode renovar ele mensalmente, sem aquela burocracia toda de contrato, de regras e não. Tu vai lá, tu paga por um mês, utiliza mais um mês. No outro mês, se tu quiser continuar, tu paga mais um mês e segue mais um mês. No outro mês, não quero mais usar, quero testar outro indicador. Beleza, é só tu não pagar, tu não precisa nem me dar satisfação. Não fala nada, deixa quieto e deu. Segue a vida, não vai ter e-mail te cobrando, não vai ter ninguém te ligando, te enchendo o saco, querendo insistir que tu renove o indicador. Não. Então, a gente entende que você tem a sua liberdade, tá? E não é para ninguém ficar enchendo o teu saco. Beleza. Então, hoje, qual é o valor que nós cobramos para o indicador? Tá? Nós cobramos o valor de meio gain por mês. Esse meio gain qual é a nossa métrica do índice? É meio gain de índice, tá? Qual é a nossa métrica de índice? Nós calculamos 500 pontos de gain, né, para 300 pontos de loss. Então, se tu tiver um gain, né, deixa eu botar aqui, ó. Pega, por exemplo, aqui, ó, olha o dia de hoje. Olha o dia de hoje, tá? Esse aqui é o dia de hoje no índice.
Só o dia de hoje, olha aqui, quantos pontos deu aqui? 656 pontos, tá? 656 pontos vocês tiveram no dia de hoje. Desses 656 pontos, o gain seria 500 pontos, certo? O gain seria 500 pontos. Claro que às vezes tu vai fazer mais de 500 pontos, mas a gente, para as nossas estatísticas, a gente registra sempre 500 pontos. Então, desses 500 pontos que tu já teve, no caso hoje, a gente vai cobrar metade desses 500 pontos, 250 pontos. Eu vou querer para poder te liberar o acesso por 30 dias. 30 dias, tá? Então, o que são 250 pontos? São 50 reais. Então, 50 reais você paga, utiliza ele por 30 dias. E aí, todos os outros gains que tu tiver, é tudo teu. Tu só vai me pagar metade de um único gain, certo? Então, nós estamos nos organizando e nós vamos ter agora, acho que para os as próximas semanas, próximos dias, nós estamos nos organizando para ter uma promoção, tá? O que vai ser essa promoção? Nós vamos lançar essa promoção daqui um pouquinho, mas já vou passar de antemão aqui para vocês. Que vai ser o seguinte, nós não vamos mais, quer dizer, nós vamos continuar tendo a renovação mensal, porém nós vamos ter uma promoção para quem quiser fazer um pacote maior. Então, o que vai ser essas promoções? Vai ser o seguinte, R$120 por 3 meses, tá? 3 meses. Ou R$260 por 6 meses, ou R$550 anual. Então, se tu for fazer os cálculos, por exemplo, R$120 por 3 meses. Se tu for renovar, todo mês tu renovar, 3 meses daria R$150, né? Então, por 3 meses a promoção vai ser R$120, tu renova por 3 meses. Aí tu praticamente economiza o valor de um mês, né? Tu iria gastar R$150, tu gastaria 120. Para 6 meses seria R$260. Aí tu faz lá, se você fosse pagar 6 meses de R$50, daria R$300. Então tu vai pagar R$260, tá? Tu vai economizar praticamente um mês inteiro, ok? E assim por diante. E R$550 a licença anual. Nós estamos pensando também na questão da licença vitalícia, tá? A licença vitalícia, nós chegamos no valor de R$2.200. Seria a licença vitalícia. Aí tu compra ela e utiliza para sempre, tá? Esses valores e essas promoções nós vamos lançar mais adiante, mais para frente, tá? Acredito que nos próximos dias, próximas semanas ou mês que vem, que agora é final de ano, né? Então é uma correria, certo? Vamos falar uma outra coisinha aqui que eu lembrei agora. Ó, vamos pegar aqui, vamos achar aqui um outro, só para poder mostrar uma outra situação também bastante interessante. Vamos ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho, porque às vezes ele dá operações aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui ele deu operação de 1.300 pontos, tá? Então, ó, olha só essa operação que ele pintou aqui, ó. Isso aqui foi dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, tá? Ele pintou uma entrada aqui acima da linha de ouro, pintou, e aí nós fomos lá, foi indo. Mais ou menos aqui já deu 500 pontos, que é o nosso gain, tá? E aí aqui tu pode definir numa ordem oco, colocar lá 500 pontos, tu bate o gain e sai fora, ou tu pode ir esticando a operação. O que é o esticando a operação? Tu faria isso, ó, por exemplo, digamos que os 500 pontos, vamos ver, 500 pontos vai dar onde aqui? Vai dar mais ou menos aqui, ó, nesse cara, tá? Então a tua operação entrou aqui e 500 pontos é aqui, tá? Mais ou menos.
que tu pode fazer? Conforme o preço vai chegando perto do teu objetivo final, se tiver verde, estamos falando para compra, tá? Se tiver verde, você pode fazer isso aqui, ó. Tu pode pegar o teu objetivo, que seria os 500 pontos, e jogar ele um pouco mais para cima. Digamos, coloca ele aqui, 800 pontos. Vamos dar um exemplo, ó. Eu joguei ele de 500 para 800 pontos. E aí o que vai acontecer? O preço segue subindo. Enquanto o preço estiver marcado verde, significa que existe uma força predominante a seu favor. Então você pode ir esticando o preço e também, consequentemente, tu pode fazer isso aqui, né? Vamos imaginar que esse aqui, então, vamos botar aqui 3 e verde, esse aqui, vamos botar ele 3 aqui e vermelho. Então, olha só, quando tu entrou, o teu objetivo era aqui, né? 500 pontos, e o teu loss era mais ou menos aqui, ó. Vamos chutar aqui. Aqui era o loss, certo? De 300 pontos, e aqui era o teu gain. Aí tu entrou na operação e o preço foi indo a teu favor. Quando o preço estava quase chegando perto do seu objetivo, tu viu que estava tudo verde. Estando tudo verde, tu pega o teu objetivo e tu joga ele um pouco mais para cima. A quantidade de pontos que tu achar que deve. Joguei aqui 300 pontos. Quando eu faço isso, eu automaticamente faço isso aqui, ó. Pego o meu preço de stop loss e já trago para o 0 a 0, tá? Trago para o 0 a 0. Aí o que vai acontecer? O preço ele está aqui, né? Já está quase batendo nos 500 pontos. Beleza. O preço continua subindo, deu uma descansada, continua subindo, ele está quase batendo de novo no meu novo objetivo, que era 800 pontos. O que eu posso fazer agora aqui? Eu posso pegar e reposicionar o meu objetivo lá para cima. Um pouco mais para cima, mais quantos pontos? Cada um decide quantos pontos quiser, mais 200, mais 100, mais 300, mais 500 pontos. Joguei ele um pouco mais para cima. Quando eu faço isso, no mesmo momento eu pego o meu stop loss aqui e reposiciono ele mais para cima. Então eu vou recolocando ele, tá? Já vou garantir aqui, digamos, ó, já vou garantir 350 pontos, se caso da zebra do preço voltar. Agora, por que eu continuo subindo? Porque eu continuo vendo que a força predominante está a meu favor, está verde aqui. Então, enquanto eu estiver verde, eu posso ir subindo. Beleza, agora olha só, vou jogar mais para cima. O preço já está quase batendo aqui, vou jogar mais para cima. Joguei para cá, digamos. E aí eu pego o meu stop e jogo lá para cima. Ó, agora eu já garanti, quantos pontos? 800 pontos, já está garantido, mesmo que o preço volte, eu vou pegar 800 pontos, muito mais do que o meu objetivo inicial, que era 500. Agora olha só o que acontece, o meu objetivo está lá em cima e o preço ele está por aqui, né? Aí o preço começa a subir, aí tu identifica, aqui nós temos uma zona de reversão, pode acontecer do preço chegar na zona de reversão e voltar, né? Pode acontecer. Ele também pode não acontecer. A zona de reversão são apenas regiões onde o preço tem possibilidade de retorno. Aí olha o que acontece. O preço chegou ali. No momento em que ele bate na primeira zona de reversão, o nosso indicador ele identifica que ele está numa zona de reversão. E aí ele vai anular a força predominante, porque ele vai fazer outro cálculo. Então o que ele faz? Olha, estava verde, chegou aqui na zona de reversão, ele, mesmo que o preço continue subindo, ele não pinta mais de verde, ele pinta de branco. Até mesmo para te parar e perceber que algo está errado, certo? Algo está errado aqui. O que está errado? O preço está numa zona de reversão, então fique esperto. Ele para de pintar verde e pinta branco. Então, quando pinta branco, a gente tem sempre que pensar, ficar atento, né? Liga o sinal de alerta, fica esperto. Algo está acontecendo. Neste caso, ele pintou branco porque está na zona de reversão. Então, aqui, a gente recomenda que tu enforque o preço aqui, traga o teu stop para mais perto possível, ó, traz bem para cá, bem pertinho da zona de reversão. Porque aí, se por acaso ele resolver voltar, já te tira na zona de reversão. Beleza. O preço pode continuar indo a teu favor? Pode, mas se ele continuar indo a teu favor, ele vai ficar branco,
tá? Mas ele pode ir a teu favor. Muito bem, que é o que aconteceu aqui, ó. Ele continua subindo e agora branco. Aí tu vai reposicionando a tua ordem lá, o teu objetivo lá para cima e vai enforcando o preço aqui o mais próximo possível, já que ele está na zona de reversão, porque a qualquer momento ele pode voltar. E aí tu vai lá e coloca, ó, bem pertinho aqui, um box abaixo da segunda zona. Já estou protegido na segunda zona. O preço está lá. Ele identificou um pivô de volta, tá? Então ele pintou de vermelho porque ele acredita que aqui é um momento onde ele pode retornar. Ele não tem força suficiente, ele continua subindo. E aí o que tu faz? Vai lá e reposiciona. E enforca mais uma vez, ó, reposiciona ele mais ou menos aqui. E aí nós estamos na segunda, já enforca ele mais ou menos aqui, assim, ó, na terceira zona. E assim tu vai indo. Até vai chegar um ponto que nesse caso aqui, ele já subiu, aí tu vai colocar ele aqui em cima. E vai enforcar ele o mais próximo possível, né? Digamos aqui. Aí o que vai acontecer? Nesse caso, o preço ele morreu aqui, ele não teve mais força de continuar subindo. E ele não atingiu lá em cima, ele começou a voltar. No que ele começou a voltar, ele vai bater no teu stop, certo? Quando ele bater no teu stop, olha quanto que tu já pegou nessa operação. Tu entrou aqui embaixo e o teu stop ficou aqui em cima. Tu pegou 2.050 pontos. Tranquilo, né? Sem suar, sem passar nervoso, de boa. Só reposicionando a tua ordem, né? Reposicionando a tua ordem. E ficando ligado nessas questões de regiões, tá? Um outro detalhe, a premissa inicial para o nosso indicador, tá? Para ele pintar, porque sempre tem aquela pergunta, mas Bonetti, ele pinta por quê? Existem vários parâmetros que estão configurados dentro do nosso indicador que faz com que ele pinte, tá? Ele pinte de vermelho, pinte de verde, né? Faz com que ele dê a entrada. Agora, por que ele pinta? Né? Aonde ele pinta? Ele sempre vai pintar nos pivôs. O que é o pivô? Vamos novamente então aqui, ó. Vamos fazer um desenho. O pivô é isso aqui, ó. O preço está subindo e aí ele faz isso, ó. Tá descendo e aí quando o preço ameaça subir, isso é um pivô, certo? Isso aqui é um pivô, essa região aqui é um pivô. Então o preço ele está subindo, aí ele dá uma descansada e ameaça subir de novo. Então nessa apontada para cima, ali é um pivô. O mercado saudável ele sempre faz isso. Então ele sobe, descansa um pouco, sobe mais um pouco, descansa um pouco, sobe mais um pouco. No momento que ele dá essa descansada, quando ele dá o primeiro candle para cima, dentro de uma tendência de alta, esse candle primeiro é um pivô. Ao contrário, numa tendência de baixa, o preço está descendo, aí ele descansa um pouco, ele sobe, e no momento que ele aponta para baixo de novo, ali é um pivô. Então o nosso indicador ele só vai pintar nos pivôs. Ele nunca vai pintar fora do pivô. Tá? Então se vocês forem ver, sempre é assim. Ó, olha só aqui. O preço estava subindo, aí ele desceu e quando ele apontou para cima ele pintou, certo? Olha só aqui, o preço estava descendo, vou botar um pouco mais perto aqui para vocês poderem enxergar melhor. Ó, o preço estava descendo, ele subiu para descansar, quando ele apontou para baixo ele formou um pivô e aí ele pintou. Isso é sempre, tá? Sempre vai ser assim. Ó, nesse caso aqui um loss, o preço vinha descendo, subiu para descansar, quando ele apontou para baixo ele pintou, certo? Sempre, sempre, sempre assim. O preço estava descendo aqui, apontou para cima, pintou, tá? Ó, opa, subindo, desceu para descansar, apontou para cima, pintou, tá? Então é sempre assim. Isso são os pivôs, tá? Então o nosso indicador ele só pinta nos pivôs.
E uma última dica para ajudar no nosso operacional é o seguinte, tá, pessoal? Vamos ver se eu acho um exemplo aqui. Acontece às vezes o seguinte, ele dá uma entrada justamente em cima da linha de ouro. Por exemplo, aqui, ó, aqui o preço vinha descendo, aí ele subiu para dar aquela descansada e desceu, e aí ele pintou uma entrada de venda, certo? Aqui ele deu um gain, ele não chegou a bater o gain cheio, né? Ó, foi 330 pontos, tá? Então ele deu uma pontuação. Aí depois ele subiu, voltou para a linha de ouro, né? E depois ele pintou de novo. Olha a diferença dessa aqui para essa daqui. Então o que a gente recomenda, tá? É uma recomendação, você pode seguir ou não. Sempre que der uma entrada de venda ou de compra que ela esteja em cima da linha de ouro, a gente recomenda não operar, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei que a linha de ouro ela é um divisor de águas, né? Então ali é um momento de maior tensão, onde o preço não sabe se sobe ou se desce, ele não sabe para que lado ele vai. Então aqui neste momento ele deu uma entrada justamente em cima da linha de ouro. Então aqui ele acabou dando um loss, ele subiu, ele veio um pouquinho só, depois ele voltou, depois ele veio um pouquinho mais, depois ele voltou e acabou dando loss, tá? Essa daqui é uma entrada um pouquinho diferente, o preço ele deu uma entrada um pouquinho mais afastado da linha de ouro. Então conforme vocês forem operando, vocês vão perceber essas nuances, né? Quando o preço dá uma entrada perto da linha de ouro, mas ele está um pouco mais afastado, as chances são maiores. Mas quando ele está grudado assim na linha de ouro, as chances são menores. Tá? Então isso é uma dica, que quando ele dá uma entrada tanto na linha de ouro do índice ou na linha de ouro do dólar, que ela esteja assim, muito em cima, a gente recomenda não operar, certo? Então é isso, tá, pessoal? Espero que tenha ficado. O vídeo ficou um vídeo, né? Não ficou tão comprido, mas acho que deu pra gente entender bem como funciona o operacional, como que a gente pode esticar uma operação, aonde a gente deve entrar, como que a gente deve interpretar a forma de visualizar o indicador, né? Saber se comportar dentro das regiões de zona de reversão, né? Quando o preço chega ali, o que acontece, né? Entender que ali é uma região baseada em Fibonacci, não é uma região qualquer, tá? É uma região baseada em Fibonacci onde o preço ele pode respeitar e retornar. Então, se vocês forem olhar no histórico aí do nosso indicador, vocês vão ver que muitas vezes, quando o preço bate na região de reversão, ele volta. Agora, quais das zonas de reversão? Ele pode bater na primeira, na segunda, na terceira, vai depender do momento do mercado, das notícias, de como é que está o dia, certo? É isso. Um outro e último recado é... Quem está chegando agora, primeiro solicita a sua licença para operar de forma gratuita por 30 dias, né? Como a gente já tinha comentado. E segundo, entra no nosso grupo do Telegram, tá? Nós ainda não temos um grupo do WhatsApp, porque era pelo menos limitado a 256 pessoas. Então agora parece que o WhatsApp aumentou. Então talvez a gente forme um grupo no WhatsApp mais adiante. Mas nós temos o nosso grupo no Telegram, onde diariamente eu posto lá o resultado do dia, né? Ou o resultado do dia anterior, tá? Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, Instagram, YouTube, principalmente o Instagram, que é onde eu sempre coloco primeiro no Instagram, e no YouTube eu coloco eventualmente vídeos como esse, tá? Mas no Instagram sempre vai ter fotos do dia, a animaçãozinha aquela mostrando como é que foi o dia. Lá tem os resultados também do mês, tá? Que é as nossas estatísticas. Recomendo fortemente para quem está chegando agora, dar uma olhada nas nossas estatísticas, tá? Para entender como é que funciona. Eu acho que vai ter até um vídeo só falando das estatísticas para a gente entender bem e analisar todo um histórico para ver como é que funciona, tá? Basicamente é isso, então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo falando sobre a instalação, beleza? Um abraço!